Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Algo gravíssimo está acontecendo diante dos nossos olhos, mas a maioria das pessoas continua ignorando. Nossa Senhora já havia alertado séculos atrás, mas quem realmente prestou atenção? A verdade é que estamos colhendo exatamente o que nos foi profetizado. Será que ainda dá tempo de reverter essa situação? O que um exorcista famoso revelou sobre isso pode te fazer enxergar o que estava invisível até agora. Desde as primeiras aparições de Nossa Senhora, sempre houve um padrão. Ela vem do céu para alertar a humanidade e a humanidade ignora. Foi assim em La Salette, foi assim em Fátima. E a pergunta é: será que está sendo diferente agora? Em Fátima, a Virgem Maria alertou sobre tempos terríveis, e um dos avisos mais impactantes você vai descobrir neste vídeo. Muitos desprezam esse aviso, acham que é algo ultrapassado ou que Deus não liga. Mas então, por que Nossa Senhora se deu ao trabalho de alertar sobre isso? E se o inimigo soubesse exatamente como usar a cultura e a moda para afastar as almas de Deus? Agora, o que é mais assustador? Essa banalização do pecado não está apenas no mundo lá fora, está dentro da própria igreja. Mas eu te pergunto, será que percebemos a gravidade disso? Ou será que nos acostumamos a tratar o sagrado como algo comum? Vivemos um tempo em que muitos parecem ter perdido completamente o senso de reverência. Se antes, ao entrarmos numa igreja, sentíamos um ambiente de recolhimento e oração, hoje encontramos distração, conversas paralelas, celulares tocando e o mais preocupante, vestimentas que não condizem com o lugar santo. E antes que alguém venha dizer que Deus olha o coração e não a aparência, é bom lembrar que nosso exterior reflete aquilo que carregamos por dentro. Se você soubesse que teria um encontro cara a cara com Jesus hoje, você iria vestido da mesma forma que vai à missa? Se a resposta for não, então por que tratamos a Eucaristia com menos reverência do que trataríamos um evento mundano? E não estou falando apenas das mulheres. O desleixo com a vestimenta não escolhe gênero. Há homens que vão para a casa de Deus de bermuda e regata, como se estivessem indo a um churrasco na praia. Há mulheres que se vestem como se estivessem indo para uma festa, sem a menor noção de pudor, expondo seus corpos sem nenhum respeito pelo lugar onde estão. Isso não é sobre moda, não é sobre gosto pessoal. Isso é sobre respeito ao sagrado. Mas sabe o que mais me impressiona? Quando alguém tenta corrigir isso, logo é taxado de radical, ultrapassado, bitolado. E sabe o que é pior? Alguns padres e líderes dentro da igreja preferem se calar para não desagradar ninguém. Vivemos um tempo em que ser fiel à doutrina é visto como fanatismo, enquanto desrespeitar a casa de Deus é considerado normal. Mas será que Deus mudou? Será que os mandamentos se tornaram flexíveis? Ou será que nos tornamos mornos e indiferentes? Agora, uma pergunta sincera para você que está me assistindo. Se a própria Bíblia diz que o zelo pela casa de Deus deve nos consumir, como diz em João capítulo 2, versículo 17, por que nos preocupamos tanto com nossa aparência em festas, eventos, mas dentro da igreja nos vestimos como se fosse um passeio qualquer? E o problema não está apenas na roupa. O que se perdeu foi o senso de sacralidade. Quantas vezes você já viu pessoas entrando na igreja, conversando como se estivessem num shopping? Quantas chegam atrasadas e ainda saem antes da bênção final, como se estivessem apenas cumprindo uma obrigação? Onde foi parar a consciência de que estamos diante do próprio Deus? E se alguém disser: "Ah, mas Deus é misericordioso, ele entende", saiba que sim, Deus é misericordioso, mas também é justo. Ele nos deu inteligência e consciência para sabermos que certas atitudes ofendem a sua santidade. Você acha mesmo que podemos fazer qualquer coisa na presença de Deus
e simplesmente dizer: "Ele entende"? Isso não é amor. Isso é abuso da misericórdia divina. E para aqueles que ainda insistem que não é bem assim, basta lembrar: se vestirmos a melhor roupa para ocasiões especiais, como aniversários ou encontros importantes, então por que para a missa, que é o maior e mais sagrado encontro que podemos ter, nos apresentamos de qualquer jeito? Isso não é questão de moda, isso é uma questão de amor e respeito. Se queremos ser santos, precisamos começar pelas pequenas coisas. Não adianta rezar o rosário todos os dias e depois ir à missa sem um mínimo de respeito. Não adianta querer mudar o mundo se não conseguimos mudar nosso próprio comportamento dentro da casa de Deus. A santidade começa nos detalhes, e esses detalhes fazem toda a diferença para quem ama de verdade. Muitos podem ignorar esse assunto, mas aqueles que verdadeiramente conhecem as realidades espirituais sabem que isso não é algo superficial. E quem confirma isso são exorcistas experientes, como o padre Duarte Lara, um dos mais respeitados exorcistas da atualidade. Em suas pregações, ele não apenas alerta sobre os perigos espirituais do pecado, mas também deixa claro que a maneira como nos vestimos, nos comportamos e levamos nossa vida pode ter consequências eternas. Vejam agora o que o padre Duarte Lara disse, que impactou os fiéis ao vivo. Senhor Padre, diz-se que as mulheres que se vestem com saias ou vestidos que cobrem até aos tornozelos estão fora de moda. Eu não li as perguntas antes, portanto, depois sai o que sair. Não acho, por acaso. Pode, por favor, fazer um comentário? Ora bem, já fiz, não é? O problema, obviamente, não é mais centímetro na saia, nem menos centímetro. Não é? O problema aqui é a questão da modéstia. Hoje vivemos num mundo em que se exalta tudo o que tem a ver com a sensualidade, com a sexualidade, sobretudo vivida como uma espécie de desporto. As pessoas olham para a sexualidade não como Deus olha, como um dom precioso que Deus faz no matrimónio, em vista à transmissão da vida e à santificação dos esposos. O mundo hoje vendeu-nos outra versão. Telenovelas, filmes americanos, Hollywood. O mundo convenceu-nos que a sexualidade é como se fosse ir jogar ténis. É uma coisa divertida, não é? E tudo o que está ligado à sexualidade, tudo o que excita sexualmente, hoje é proposto e a modéstia está ligada com isto. A modéstia é, no fundo, ter cuidado com aquelas partes do nosso corpo, mas também não é só do vestir, também é no falar e no brincar. Há coisas que são brincadeiras perigosas ou conversas perigosas. Não é só uma questão de roupa. Portanto, é ter cuidado com aquilo que, no fundo, produz um estímulo sexual. Certo? As meninas e os meninos sabem bem, não é? As meninas sabem muito bem que se puxarem uma saia mais curtinha, não é? E o triste é que o mundo diz, isso é que é bom. Tu tens que fazer isso para que haja meninos que gostam de ti. E é mentira. Porque, no fundo, eles gostam do teu corpo, gostam do prazer deles. O que eles gostam mesmo é do prazer deles. A ti estão só a usar. Não é? Às vezes as pessoas aprendem isto rápido. Há outros que demoram 30 anos a perceber isto, que estão a ser usados. Deus não quer isto. Portanto, o nosso corpo, como diz São Paulo, é templo do Espírito Santo. É sagrado. Portanto, temos de ter cuidado. No caso das senhoras, isto aplica-se mais porque os homens são mais sensíveis ao que veem. As senhoras não são tão estimuladas pelo que veem. Eles gostam é de romances e de telenovelas, não é? Eles não. Eles gostam é de ver. Portanto, no caso das senhoras, tem que ter mais cuidado porque isso suscita um efeito até químico. Se a gente for ver, o cérebro produz não sei o quê. Eu tive um professor no seminário que era médico e ele dizia, isto produz um efeito químico. Um homem vê a imagem, mulher nua, né? No cérebro produz um mecanismo.
E, portanto, se ele depois tiver maus pensamentos ou cair em más ações, a culpa é de quem? Pois, será que é só dele? Não. Portanto, o problema é este, não é? Depois, o que eu ensino também às minhas amigas e aos meus amigos é, sobretudo às senhoras, eu digo, o que vos interessa a vocês, digo às vezes umas coisas para brincar, mas percebem, olha, ser feio é uma grande sorte. Eu digo isto, porquê? Porque tens a certeza que o teu namorado e o teu marido gostam mesmo de ti. E daqui a 40 anos não vais ter problema nenhum. Já és feia. As que são bonitas vão ter um problema grande. Porque agora são bonitas. Mas é só uma questão de tempo. Não é? E, portanto, as que são bonitas, e sobretudo as que puxam muito pelo físico, não é? Decotes e etc., estão a atrair as pessoas, se calhar, erradas. Será que ele gosta de mim ou gosta do meu corpo? É que não é exatamente a mesma coisa. Não é? E, aliás, como eu dizia, daqui a 30 anos o meu corpinho já não tem 16 anos, nem 18. Não é? Por isso, isto da modéstia tem 1000 consequências, não é? Para o casamento, etc. É toda uma maneira de olhar para o amor humano e para a sexualidade. O problema é que nós vamos com a maré, fazemos como toda a gente faz. Agora é calças justas, ou as meninas no verão andam com uns calções. Houve um amigo meu no outro dia que disse uma com graça, disse, seu padre, isto já não são calções, isto são cuecas de ganga. Cuecas de ganga. É bem visto porque quer dizer, já não... São uns calções tão pequeninos que parecem umas cuecas. E pronto. E, portanto, hoje o problema é que o mundo já está num ponto em que nós achamos que, quer dizer, que se a camisa for transparente e ela não tiver sutiã, que não está muito bem. Mas se for justa e decotada, que está lindamente. O problema é que as coisas já estão num ponto de disparate total. E em que eu, por exemplo, nas minhas paróquias, digo às pessoas, preciso, cuidado, vamos para a missa, etc. No domingo a seguir, melhora ligeiramente. Passado 2 domingos, está tudo na mesma. Não é? Portanto, é uma espécie de batalha de coisas. Eu percebo que as senhoras não queiram parecer mal arranjadas, nem? E isso não é mau. É a tal história, o demónio é esperto, que sabe distorcer. Uma senhora estar arranjada, bem, uma rapariga estar bonita, e deve. Um cristão, isso é uma maneira também de amar o próximo. É bom que o próximo se sinta bem ao pé de nós. Não é? Se eu não tomo banho, não lavo os dentes, não sei o quê, não faço a bárbara, é difícil para os outros estar perto. Ou não é? Portanto, o nosso amor aos outros também nos ajuda a ter uma aparência agradável. Mas QB, quer dizer, não é preciso, não é? Hoje em dia há muito esta idolatria do corpo, fitness, massagens, não sei o que mais, spa, spi, não sei o quê. As pessoas gastam o dinheiro todo nisto e depois, com a alma, dão umas esmolas, não é? Portanto, cuidar da alma, sobretudo. Depois, o corpo também, e o corpo é templo do Espírito Santo, como eu dizia, não é para tratar mal. Temos que estimar o corpo e a saúde, mas não é Deus. O corpo não é Deus, nem a saúde do corpo é Deus. Pronto, portanto, como eu brincava, dizia, as meninas que são feias têm vantagens, as outras têm que ter mais cuidado. Sobretudo se são muito bonitas, e eu diria que têm que ter ainda mais cuidado. Já chamam muita atenção naturalmente e se quiserem ser provocantes, vão fazer muita gente pecar, não é? E depois essas é que vão ter que escolher bem os namorados. Têm que pintar assim um bigode um dia para ver se ele resiste. Se ele resistir, superou o teste. Enfim, eu brinco com isto, mas é para passar a ideia. Hoje, a irmã Lúcia dizia uma frase que a mim me ajudou muito sobre este tema, era: um cristão deve vestir com modéstia por 2 motivos. Ela tem um livro que se chama Apelos da Mensagem de Fátima, escrito por ela, vale a pena comprar e ler, agora estamos até nos 100 anos, e ela diz lá com muita força, fala, pelo menos penso eu 2 vezes na modéstia ao longo do livro, e uma vez ela diz,
As pessoas, os cristãos, deviam vestir com modéstia por dois grandes motivos. Primeiro, para não ofender a Deus. Ou seja, não pecar, nem levar ninguém a pecar. Não escandalizar. Escandalizar, tecnicamente, é levar o outro a pecar. Segundo motivo, para dar testemunho que somos cristãos. Ou seja, a maneira como eu me visto mostra eu sou de Jesus. E isso também interessa, até no namoro. Não é? Interessa-me arranjar um namorado de Jesus. E um namorado de Jesus vai dizer, é lá, gostei daquela rapariga, está muito bem arranjada, está muito digno. Não é? Portanto, para dar testemunho que sou de Jesus. Nós não podemos vestir qualquer coisa. O problema prático, os meus amigos e as minhas amigas queixam-se muito, Senhor Padre, não há calças a não ser calças justas, não há tops, não há é tudo o que se vende, é tudo a puxar para a asneira. Pois é. Então temos que ir à modista e começar nós em casa a costurar, não é? Olha, está aqui uma hipótese de alguém que tenha uma empresa, fazer uma empresa vestidos de Jesus. Não está, não é? E pode estar bem vestido, e aqui eu conheço vários exemplos, graças a Deus. Eu tenho muita gente da minha família, amigos, etc., que estão sempre. Dá gosto de vê-los passar. Não é? Dá gosto de vê-los passar. As gerações, os mais velhos, normalmente têm mais cuidado. Os mais novos já facilitam um bocado. Mas, sei lá, a minha avó tem muitas amigas, a minha mãe também, etc., que estão impecáveis, sempre. Dá gosto de vê-las passar. Estão muito bem, sem grandes loucuras. Também não é preciso estar... quer dizer, às vezes encontro pessoas que estão tão maquiadas que não se percebe como elas são. Não é preciso termos medo de esconder. Pronto, é preciso bom senso, não é? Como em tudo na vida. Quer dizer, não é preciso exagerar. Não é? Somos o que somos, não é? Mas eu posso pintar o cabelo. Podes pintar o cabelo, não é? E pôr um bocadinho de rímel, mas pouco, podes. Mas quer dizer, não... eu vejo que é preciso... Nós sabemos, quando rezamos, se estamos a exagerar ou não, na dose. É preciso equilíbrio. Porque às vezes exageramos um bocado na dose, não é? Uma vez uma amiga minha disse a outra senhora amiga, olha, não se esconda tanto debaixo da maquiagem. E ela ficou toda contente, não estava à espera e percebeu que ela era bonita mesmo sem tanta maquiagem. Que às vezes têm medo. Mas será que... Não, fica bem também. E pronto. E as mães podem ajudar os filhos e etc. A dizer, olha, estás muito bem assim e tal. Senhor Padre, a minha filha... Portanto, não respondi muito bem à pergunta, mas disse coisas mais importantes. Saias e vestidos cobrem até aos tornozelos. Estão fora de moda. Eu acho que não. Acho que ajuda muito a perceber que são de Jesus. E pronto. Né? Mas não é que... Quantos centímetros acima do outro? Isso é um discurso estúpido. Não é? Esse não é o ponto. O ponto é... Eu estou a provocar com a minha maneira de vestir, de me comportar, de falar. Não é? Sou provocante? Essa é que é a grande pergunta. Não é? Às vezes sou sem dar conta. E aí é que temos também de ter cuidado. A maior parte das meninas de 15 anos, sei que não se põe muito... Quer dizer, as de 15 anos já percebem, mas as de 12 não percebem muito. Alguém tem que lhes explicar. Não é? Elas vão perceber ao pouco e pouco, mas, enfim. Depois, como têm uma Barbie desde os 2 anos, acham que o sonho da vida delas é ser igual à Barbie. Enfim. É o que tem. E aqui está algo que poucos querem admitir. O demônio se aproveita do nosso descuido. Ele quer que normalizemos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele quer que pensemos que o pecado não é tão grave assim. Mas o padre Duarte Lara já presenciou casos reais que provam o contrário. Durante seus atendimentos como exorcista, ele viu pessoas possuídas por demônios que confessaram sob o poder da oração que a impureza e a imoralidade são armas poderosas contra a humanidade. Isso mesmo, o próprio demônio, forçado a dizer a verdade, revelou que muitas almas são arrastadas para o inferno por causa da sensualidade, das modas indecentes e da falta de pureza. E se ainda tem gente que acha exagero, preste atenção. As aparições de Nossa Senhora também alertaram sobre isso. Em Fátima, a Virgem Maria foi clara ao dizer: muitas modas viriam e desagradarão a Deus.
Mas o que aconteceu? O mundo ignorou esse aviso. E hoje a sensualidade tomou conta de tudo, das ruas, das redes sociais, da televisão e até das igrejas. E qual tem sido a resposta de muitos líderes dentro da igreja? O silêncio. Sim, o silêncio. Poucos padres ousam falar sobre isso com medo de serem criticados. Mas o padre Duarte Lara não se cala. Ele já deixou claro que uma das maiores portas de entrada para a ação do maligno é justamente a impureza. Agora pense comigo, se um exorcista que lida diretamente com o mal diz isso, por que tantos católicos ainda insistem em ignorar? O demônio odeia a modéstia, odeia o pudor, odeia quando uma alma decide se vestir com dignidade e respeito, porque ele sabe que a impureza leva ao pecado e o pecado leva à perdição eterna. E isso não é uma questão apenas de roupas curtas ou decotes, é uma questão de intenção. O que o padre Duarte Lara alerta é que muitas pessoas perderam completamente o senso do que é apropriado, muitas vezes nem pelo que se veste, mas pelo que se quer provocar. A intenção de ser olhado, de ser desejado, de chamar atenção. Tudo isso pode se tornar uma armadilha perigosa para a alma. E prestem bem atenção, isso não significa que a igreja quer obrigar as pessoas a usarem roupas antiquadas ou se cobrirem da cabeça aos pés. Não é isso, mas existe uma diferença entre se vestir com dignidade e se vestir de forma vulgar. E o próprio Deus espera que diante dele saibamos fazer essa distinção. Se queremos um mundo melhor, precisamos começar por nós mesmos. E o primeiro passo é reconhecer que sim, o demônio usa a imoralidade para nos afastar de Deus. O próprio padre Duarte Lara já viu isso de perto. Então, se você ainda acha que isso não é sério, pense bem. Será que vale a pena arriscar a própria salvação? Talvez esse vídeo tenha mexido com você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas agora que você sabe, o que vai fazer com essa informação? Vai ignorar, como muitos já fizeram antes? Ou vai dar um passo na direção da santidade? A escolha é sua. Nossa Senhora já nos alertou, os padres já nos alertaram. O próprio Cristo nos chama à conversão. Mas será que vamos continuar fechando os olhos? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos juntos abrir os olhos daqueles que ainda estão cegos para essa realidade. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.